Se você tivesse que me listar agora, quais são as causas estruturais e as causas não estruturais de sangramento anormal? Me cita aí 4 causas estruturais. O que você citaria? O paciente está sangrando. Tem um sangramento importante. Está sangrando. Me cita 4 causas estruturais. Mioma. Mioma. E mioma. Não, eu quero 4 diferentes. Você falou só a mais prevalente. E aí, o que mais que pode causar sangramento? Difícil. Então vamos ver as não estruturais. Pensa. Vamos lá. Não estruturais. Causas não estruturais de sangramento anormal. Parece que dá uma travada, né? É isso aí mesmo, é isso aí. Agora é o início da aula, justamente o que eu quero é isso. É te provocar, te tirar da zoninha de conforto aí, porque eu sei que você tá aí, pegou uma aulinha para assistir, né? Tá ainda naquela zona de conforto do cérebro, status quo. Sai, vamos lá, vamos sair dessa zona de conforto e vamos trabalhar um assunto importantíssimo em ginecologia, em medicina, que é o sangramento uterino anormal. Gente, esse é um assunto que cai muito, que costuma aparecer muito, e eu sempre digo que ele não é só importante para a prova, ele é importante para a vida também, né? A gente, como generalista, vai atender muita paciente com sangramento uterino anormal, a gente tem que saber abordar, a gente tem que saber quais são as principais causas e qual conduta que a gente tem que tomar frente a cada uma delas. Vamos lá? Então vamos conversar sobre esse assunto, sangramento uterino anormal. Liga as turbinas do avião aí, ó, e bora decolar. Quando eu começo a falar sobre esse assunto, eu sempre gosto de lançar primeiro uma perguntinha geral, assim, o que você consideraria como normal, né? Olha, para mim o normal é o absorvente sujar desse jeito, para mim é desse jeito, para mim desse jeito aqui transbordando eu considero como normal, porque é o padrão que eu tô acostumada, né? As pacientes dizem assim, olha, eu tô acostumada com isso aqui, para mim isso aqui seria o considerado como normal. Bom, a gente precisa ter um parâmetro, né? E esse parâmetro ele precisa ser bem avaliado de acordo com as evidências que a gente tem de todas as mulheres no mundo inteiro. Então, assim, se a gente for pegar todas as mulheres no mundo inteiro e colocar elas numa curva, aquela famosa curva normal, que é a curva de Gauss, né, que todos lembram da bioestatística, né, a curva de Gauss, que é essa curva em forma de sino, a gente tem uma curva de normalidade. A média das mulheres no mundo inteiro vão ter esse padrão aqui de sangramento. Mas tem aquelas que têm um desvio para cá e outras que têm um desvio para cá, certo? Lembra que o que é considerado como anormal são aquelas mulheres que fogem da curva de normalidade. Então, aquelas que não estão nesse lado ou nesse lado da curva, que estão nas caudas da curva de Gauss, tanto para mais quanto para menos, são as que são consideradas como anormais, certo? Então, todas as que estão aqui, que é a maioria das mulheres, têm um padrão normal de sangramento. Aquelas que estão nas caudas aqui, nas duas caudas, né, da curva de Gauss, a gente vai dizer que tem um padrão anormal de sangramento. Tá, Jader, mas objetivamente, clinicamente, que números são esses? Então, deixa eu te mostrar e anota aí que essa é a primeira coisa importante dessa aula. O que é considerado como um padrão normal de sangramento se a gente for ver o padrão de todas as mulheres no mundo? O normal, gente, em frequência, é de 24 a 38 dias. Isso é o considerado como adequado, como fisiológico. Tá, mas a média não é 28 dias? Quando a gente estuda lá o ciclo menstrual, a gente sempre estuda o ciclo padrão de 28 dias, né? Sim, esse é o padrão, essa é a média. Mas assim, para mais e para menos, a gente considera como normal. Quanto para mais? 10 dias para mais, ó, até o 38 é considerado como normal, e 4 dias para menos, 24, ainda é considerado como normal. E como é que eu vou lembrar disso? Pensa assim, ó, o ciclo padrão é 28, certo? Então tá, 28, 8, 38. Então pensa assim, 28, 8, 38. E 4 a menos, que 4 é a metade de 8, vai dar 24. Então é de 24 a 38 que é o considerado como normal. Tá,
Que mais que é considerado como normal? Duração da menstruação. Quantos dias é normal uma mulher ficar menstruada? Entre 4,5 a 8 dias. Isso é o considerado como normal. Isso tudo, gente, foi retirado de vários estudos que foram feitos, né? E que se analisou, então, essa curva normal de menstruação. Para tudo, né, na vida, a gente tem esse padrão de distribuição da curva normal em bioestatística. Então, analisando todas as mulheres, o que se considera como normal é uma duração de 4,5 a 8 dias. Ok? Ó, o 8 de novo aqui, ó, aparecendo, né? 8 dias. É 28 o ciclo padrão, 38 para mais, metade de 8 é 4, 24. E aqui, ó, a duração, 8 dias e o 4 de novo, né? Então, fica mais fácil de lembrar, de memorizar, porque são números parecidos. Tá, e me diz uma coisa, e o fluxo? O fluxo que é considerado normal é de 5 a 80 ml. Ixi, isso aqui eu preciso lembrar, preciso memorizar? Não, gente, isso aqui não precisa memorizar, vocês precisam memorizar só esses dois de cima. O fluxo, na verdade, cada vez tem se falado mais que o parâmetro fluxo tem que ser individualizado pessoa a pessoa. Então, você tem que conversar com a paciente e tem que dizer para ela tem que te dizer, olha, tá normal para mais? Tá normal para mais. Eu tô realmente trocando mais vezes de absorvente durante o dia. Então, você vai ver que essa paciente está com fluxo aumentado. Porque não dá para ficar contando o fluxo, né? Eu me lembro que antigamente o pessoal dizia assim, o normal seria uma xícara de cafezinho de menstrua. Mas pelo amor de Deus, quem é que vai medir numa xícara de cafezinho quanto que menstrua? Fala sério, né? Não existe isso. Então, assim, o fluxo, na verdade, ele realmente é uma coisa subjetiva. É ela que vai te dizer, olha, tá aumentado, realmente tá aumentado porque eu tô trocando mais vezes de absorvente durante o dia, o coletor também tá enchendo rápido, então ela vai te dar esse parâmetro do fluxo. O que você precisa saber é esses números aqui, é a frequência e a duração. Fácil, tranquilo, bem simples até aqui. Beleza. Jader, então fala para nós o que é menstruações frequentes. Menstruações frequentes é quando a gente tem aí uma variação do ciclo menstrual, da frequência do ciclo menstrual, em menos de 24 dias. Se o normal é de 24 a 38, ciclos menores de 24 dias, quando os ciclos ficam menores de 24 dias, a gente vai ter menstruações frequentes. Tá, mas espera aí, explica melhor assim para ficar bem didático. Deixa eu te mostrar. Tá aqui, ó. Imagina que aqui a gente tem uma linha de tempo, certo? Aqui é o primeiro dia do ciclo, aí um ciclo de 28 dias, que seria o ciclo padrão, né? Ela menstruaria no dia 29 e depois no dia 57. Esses seriam os dias normais dela ficar menstruada. Se o ciclo tá muito curtinho, tá menor de 24 dias, o que vai acontecer? Ó, ela vai menstruar aqui, certo? Antes de chegar no 29, depois ela menstrua aqui de novo, depois ela menstrua aqui de novo, depois ela menstrua aqui de novo. O ciclo ficou mais curtinho e ela está menstruando mais vezes. Então pensa assim, ó, pega a linha de tempo do ano inteiro, ao longo de um ano, ela vai ter muito mais menstruações. Por isso que a gente chama de menstruações frequentes. Tá, Jader, mas não tem outro nome para isso aqui? Antigamente se chamava de polimenorreia. Polimenorreia são várias menstruações, muitas menstruações. É a mesma coisa que menstruações frequentes. Tá, mas não se usa mais? Presta atenção. Algumas escolas ainda usam o termo polimenorreia, mas a Sociedade Internacional de Distúrbios de Desordens Menstruais orienta que não se use mais esse termo. A FIGO, que é a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, também recomenda que esses termos sejam abandonados. Polimenorreia, oligomenorreia, menorragia, menometrorragia, não é mais para usar esses termos. Por quê? São termos que são muito amarrados, eles realmente são mais antigos e essa denominação de menstruações frequentes é mais fácil, né? Olha, como é que são as suas menstruações ao longo de um ano? Olha, elas são frequentes. Eu tenho muitas menstruações. É melhor do que ficar usando esses termos mais amarrados como polimenorreia. Mas pode acontecer de você encontrar em alguma questão ainda esses termos, porque algumas escolas ainda continuam usando. Mas não é mais a recomendação atual, ok? A gente fala em menstruações frequentes. Jader, fala de clínica. Por que uma mulher teria menstruações frequentes? Gente, quando a paciente está perto do climatério,
Na verdade, quando ela está passando ali pela primeira fase já do climatério, o que acontece é que essa paciente costuma ter um ciclo mais curtinho, porque encurta um pouco a fase proliferativa do ciclo menstrual. É bem normal, na primeira fase do climatério, as menstruações serem frequentes. A paciente diz, mas que coisa! 15 dias que eu estava menstruada, 15 dias já veio de novo, né? Justamente por isso, elas fazem pico de estradiol mais precocemente, e aí faz pico de LH também mais precoce, e por isso que ela acaba menstruando mais cedo. É normal, fisiológico, bem comum de acontecer nessa primeira fase aí do climatério. Tá. O que seriam as menstruações infrequentes? As infrequentes são aquelas que os ciclos são maiores de 38 dias. Lembra que é de 24 a 38, certo? Quando o ciclo está maior de 38 dias, a gente vai ter menstruações infrequentes. Mostra na linha de tempo para ficar didático. Ó, ela deveria menstruar dia 1, 29 e 57. Esse seria o ciclo padrão de 28 dias. Passou aqui, ó, 28, 29, 30, e aí é que ela vai menstruar. Ih, caramba, então quer dizer que ela passou de 38 dias e aí é que veio a menstruação. Isso são menstruações infrequentes, que antigamente a gente chamava de oligomenorreia. Gente, as menstruações infrequentes, elas acontecem, então, se você pegar uma linha de tempo, ela vai ter, como o ciclo está muito longo, né? Ela vai, então, menstruar poucas vezes ao longo de um ano. A causa das menstruações infrequentes, qual que vocês acham que é? Deixa eu lançar para você a pergunta. Deixa eu te responsabilizar um pouco aqui. Qual seria a causa de menstruações infrequentes? Por que um ciclo de uma mulher ficaria muito longo? O que você acha? Olha, era para ter menstruado, passou já 38 dias, 40, 50 dias e nada, não veio a menstruação. Aí veio. Aí depois passa 50 dias de novo e vem de novo. O que você tem que pensar quando tem esse tipo de padrão de ciclicidade de menstruação? Você tem que pensar sempre em anovulação. Porque quando a paciente não ovula, se ela tem ovário policístico, por exemplo, se ela não está ovulando, o que vai acontecer? Ela fica eternamente em fase proliferativa do ciclo menstrual. E, consequentemente, essa paciente, ela só sangra quando o endométrio ele acaba fazendo uma isquemia ali na região apical e aí acaba provocando sangramento. Certo? Então, a causa das menstruações infrequentes, antigamente chamada oligomenorreia, é nada mais, nada menos do que a anovulação. Então, é isso. Essa é a sua conclusão. A anovulação é comum em quem tem ovário policístico? Sim, mas também é comum nos extremos da vida reprodutiva. Lembra que na adolescência, pela imaturidade do eixo hipotálamo, hipófise e ovário, as pacientes fazem ciclos anovulatórios, especialmente nos primeiros 2 anos, né? Após a menarca. Então, é comum. E na segunda fase do climatério, quando ela vai menopausar, também é comum ela ter ciclos anovulatórios. Então, a anovulação é comum nos extremos da vida reprodutiva e também em pacientes com ovários policísticos. Bem fácil, bem tranquilo. Agora presta atenção que a próxima definição é bem importante você pegar. Vem comigo! Olha só, as pacientes que têm menstruações infrequentes, essas pacientes, então, elas não estão ovulando. O endométrio delas, ele está sempre em fase proliferativa, ó, tá proliferando, 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 proliferando. O que vai acontecer? Vai acontecer que ela fica um tempão sem menstruar e chega uma hora que ele fica tão proliferado que chega a fazer uma isquemia aqui, ó, nessa parte apical do endométrio e por isso que ela sangra. Só que quando ela sangrar, gente, ela vai sangrar muito. Porque, olha aqui, tá grosso o endométrio, né? Ele ficou desse tamanho aqui, ficou dessa altura. Então tem tudo isso aqui para descamar. Essa paciente, quando vem a menstruação, elas costumam se queixar de fluxo intenso e de duração prolongada. Então, geralmente, as menstruações infrequentes são acompanhadas de fluxo intenso. Certo? E é fácil, né? É só a gente olhar. Pensa assim, ó, tem tudo isso aqui para sair, né? Tem um endometrião aqui para sair. Então, essa paciente vai sangrar bastante. Tá, Jader, já que você falou de duração e fluxo, o que seria um tempo de duração, né? Um tempo prolongado? Mais de 8 dias. Então, quando você tem uma paciente que sangra mais de 8 dias, ou um fluxo intenso, mais de 80 ml, a gente vai dizer que essa paciente está menstruando muito, tem um sangramento excessivo, ok? E essa é fácil. O que você tem que pensar? O que tem que vir na sua cabeça na hora que você tem
enxerga uma paciente que tem queixa de sangramento excessivo? Gente, a gente tem que pensar em uma causa estrutural extremamente comum na população, que é o mioma, a miomatose uterina. Então, quem tem duração prolongada e fluxo intenso, você tem que pensar em miomatose uterina, que é uma causa estrutural de sangramento. Que mais que pode ser uma causa de sangramento? A gente pode ter a adenomiose. Lembra que a adenomiose é uma patologia que tem infiltração de células endometriais no meio do miométrio, também pode causar sangramento excessivo. Os pólipos endometriais também podem sangrar. E as pacientes que usam DIU de cobre. Lembra que o DIU, um dos principais efeitos adversos dele é definitivamente provocar sangramento. Ok? Então, essas pacientes que têm sangramento excessivo em fluxo e duração, você tem que pensar nessas causas. Mas que mais eu posso ter de causa também? A anovulação, a gente já viu que paciente anovulatória, ela vai ter menstruações infrequentes, mas quando ela sangrar, ela pode ter fluxo intenso e de duração prolongada, porque tem tudo aquilo de endométrio para menstruar. As coagulopatias também a gente tem que pensar, sobretudo se for paciente adolescente, nos primeiros ciclos menstruais. E, claro, sempre a gente tem que lembrar da possibilidade de câncer, né? O câncer de endométrio, ele é mais comum em paciente pós-menopausa. Mas, assim, eu posso ter paciente pré-menopausa com câncer de endométrio ou com hiperplasia de endométrio? Posso também. Então, tudo isso eu tenho que pensar nessas pacientes que têm duração prolongada e que têm fluxo intenso. Certo? Tá, mas e quando é o contrário, né? Quando eu tenho um fluxo, um tempo de sangramento curto, né? Menor do que 4 dias e um fluxo bem pequenininho de 5 ml, quase nem suja o absorvente, né? Que beleza, né? As meninas que estão me ouvindo devem estar pensando, nossa, que sonho isso, né? Aquele fluxozinho, isso aqui mal e mal suja, que coisa bem boa. Gente, isso aqui é anormal? Não. A causa disso, geralmente, é uso de pílula, de anticoncepcional. Então, quando o fluxo está mais leve, quando a paciente tem uma duração menor de sangramento, a gente vai pensar em uso de pílula anticoncepcional, que é a principal causa. Ah, mas é só as de baixa dose? Não, as pílulas que têm uma dosagem até um pouquinho maior também costumam provocar sangramento menor, ok? Tá, mas assim, e a amenorreia? Como é que é essa história da amenorreia? Essa definição ainda persiste? Permanece? Sim, essa ainda permanece. A amenorreia é o único termo desses termos antigos, aí polimenorreia, oligomenorreia, menorragia, menorragia, o único que ainda permanece e que deve ser usado por recomendação da FIGO e por recomendação da Sociedade Internacional de Desordens Menstruais é a amenorreia. A amenorreia é ausência, falta de menstruação por 3 ciclos daquela paciente ou por 6 meses. Então você pergunta para ela, como que eram os seus ciclos? Ah, deveria ter menstruado 3 vezes já e não veio. Então ela está em amenorreia. Ou qualquer mulher que está 6 meses sem menstruar está em amenorreia também, certo? Essa é a definição que persiste, que permanece. Ok, mas tem outros tipos também de sangramento anormal que a gente precisa lembrar, né? Tem, olha só, tem o spotting, esse é o famoso, né, que a gente fala muito no dia a dia. O spotting, ele é um sangramento que acontece por escape. Isso acontece em usuárias de pílula anticoncepcional. Mulheres que tomam pílula com uma dosagem muito baixinha de estrogênio, então ela está usando ali uma pílula de 15 microgramas de etinil estradiol, que é uma pílula que tem uma dose bem baixinha de estrogênio, elas têm chance de ter sangramento de escape. Mesmo com doses mais altas, elas têm sangramento de escape. Sabe por quê? Porque a dose de estrogênio é tão baixa, mas tão baixa que ela não consegue proliferar direito o endométrio. Ele fica com uma proliferação toda irregular, assim. E aí ela sangra. Sangra justamente por essa pouca proliferação do endométrio, ok? Qual é a conduta? Sempre que uma paciente que toma pílula aparecer para você, lá na sua vida, com queixa de sangramento, tranquiliza ela, né? Se ela tá primeiro verifica se ela tá tomando certinho. Se ela diz, não, olha, doutor, eu não esqueço. Eu assim, ó, eu tomo direitinho todos os dias, bem certinho, nunca esqueço nenhum comprimido. Então tranquiliza ela que o efeito anovulatório está garantido e que esse sangramento que acontece com o uso da pílula é porque a dose do estrogênio é muito baixa. Vamos ter que usar uma pílula com uma dose mais alta de estrogênio. E aí você aumenta, então, a dose de estrogênio. Prescreve para ela uma pílula com uma dose mais alta. Fácil? Tranquilo? Maravilha! Show de bola! Respira, dá aquela relaxada, show, beleza? Você entendeu bem?
eu acho que está muito mais fácil de estudar esse assunto, né? Porque realmente caíram por terra aqueles termos catedráticos, né? Que tinha que decorar aquelas coisas, espaniomenorreia, pelo amor de Deus, né? Então, assim, ó, caiu por terra tudo isso e as coisas realmente ficaram mais simples, mais fáceis na vida. Então, relaxou, tomou uma aguinha, um cafezinho, beleza? Não. Não olha o Instagram, não. Não desvia a sua atenção. Eu sei que quando a gente dá aquela pausa, dá vontade de ir lá mexer, né, no celular. Não. Respira, toma uma água, beleza? Então tá. Então te aquece de novo, porque isso aqui, ó, vai cair na sua prova. Presta atenção. Galera, isso aqui é questão certa na prova. Ó, um outro tipo de sangramento irregular, um outro tipo de sangramento anormal, é aquele sangramento pós-menopausa. Lembra que para a gente classificar a menopausa tem que ter 1 ano de amenorreia. Se a paciente sangrou depois da menopausa, a principal causa pela epidemiologia é a atrofia. Na verdade, o endométrio fica tão atrófico, né, porque não tem mais estrogênio, que ele sangra, ele fica friável, né? E aí sangra. Então, epidemiologicamente, todas as mulheres pós-menopausa que voltam a sangrar, a principal causa é a atrofia. Então, assim, a gente faz lá uma esteroscopia e vê aquele endométrio todo atrófico, como vocês estão vendo aqui. Aqui está o ósseo tubário direito, o ósseo tubário esquerdo, a gente está dentro do útero da paciente, ó. Isso é uma esteroscopia. Vejam que o endométrio está totalmente atrófico. Mas toda paciente que tem sangramento pós-menopausa, eu sempre tenho que descartar câncer de endométrio, né? Então eu preciso lembrar que eu preciso fazer um ultrassom nessa paciente, ver como que está a espessura endometrial. Se tiver com uma espessura endometrial aumentada, o endométrio tiver espessado, aí eu vou ter que indicar a esteroscopia para olhar se ela não está tendo um câncer de endométrio. Não é a causa mais comum. A causa mais comum é a atrofia, mas eu tenho que sempre descartar a possibilidade de câncer de endométrio. Ok? Beleza? Tá, mas se tá com endométrio espessado mesmo no ultrassom, o que eu faço? Esteroscopia e faz biópsia de endométrio. Fechado? Beleza? Show! Tá, Jader, mas e aquela paciente que tem sangramento pós-relação sexual? Como é que se chama? Esse termo que se usa para sangramento pós-relação sexual é sinusorragia. Ah, mas isso aí não é coisa de otorrino? Não, otorrino também fala, mas gineco também fala, viu? Então, assim, ó, sinusorragia é sangramento pós-coito, pós-relação sexual. Então, tem que cuidar que é diferente. A paciente que se diz assim, olha, a menstruação tá bem, tá regular, vem direitinho todos os meses, o tempo de sangramento ali são 5 dias, o fluxo é normal. Mas assim, doutor, sangra depois da relação sexual. Doutora, eu transo com meu marido e sangra depois da relação sexual. Bom, aí, gente, eu tenho que pensar em colo. Sangramento pós-coito, eu tenho que sempre olhar o colo para ver se essa paciente não tem um câncer de colo uterino. Tá, mas qual é a principal causa de sangramento pós-coito epidemiologicamente? É a ectopia. Ectopia é quando você tem uma exposição do tecido glandular, que deveria estar lá dentro da endocérvice, você vê ele exposto aqui. Aí, claro, a glande encosta aqui na relação sexual, né? Esse tecido é super friável, super fininho. Imaginem que vem aqui, né, um cano de PVC e começa a bater nisso aqui, né? O que vai acontecer? Vai sangrar, claro, porque esse tecido aqui é um tecido muito friável. Essa é a principal causa epidemiologicamente. Benigno, não precisa fazer nada. Agora, se a paciente tem sangramento pós-coito, apesar de não ser a causa mais comum, sempre eu tenho que excluir câncer de colo. Não dá para você tratar uma paciente com sangramento pós-coito sem olhar o colo do útero. Às vezes a gente se apavora, que tem pacientes tratando há muito tempo e ninguém olhou, ninguém botou o espéculo na paciente. Pelo amor de Deus, vai lá, faz o exame espetacular, né? Vai lá, coloca ali, faz o exame espetacular e olha o colo do útero, vê como é que tá, vê se não tem aqui, ó, essa área exofítica, friável, sangue. Isso aqui é um câncer, gente. Isso é câncer de colo de útero. Então, aí eu vou lá e vou biopsiar direto para ter o diagnóstico. Ok? Então lembra que sempre a gente tem que excluir essa possibilidade. Tá, beleza. Eu entendi, Jader. Mas assim, agora me explica assim, ó, misturando tudo isso, né? Agora que eu entendi as irregularidades, tem alguma forma de eu memorizar as causas? Uma coisa que eu poderia organizar para saber as causas de sangramento uterino anormal? Tem. Olha só que legal, olha só que interessante. Deixa eu te mostrar.
A Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, ela colocou, então, uma classificação que é, na verdade, um acrônimo mnemônico para a gente poder memorizar, para a gente poder lembrar as principais causas de sangramento. Na verdade, todas as causas de sangramento a gente consegue incluir dentro dessa regra mnemônica. E ela é tão legal, gente, tão interessante, que já está começando a cair nas provas, inclusive ela, né? Eles perguntam assim, que tipo de sangramento que é de acordo com esse acrônimo. É assim, ó, palm, então palm de palma, e coin. Coin, na verdade, de moeda, certo? Ah, mas coin, mas esse E aqui não tem, né? Na verdade, assim, colocou o E, mas tá aqui, né? Então, é palm de palma, coin de moeda. Ficou bem legal, ficou bem fácil, ficou bem simples da gente estudar isso. Tá, mas como é que é isso? Isso é uma regra mnemônica para a gente memorizar ou é uma regra mnemônica para usar na vida? Olha que legal. Quando eles lançaram isso pela primeira vez, eles lançaram assim para ser uma regra mnemônica para que os médicos se lembrassem de todas as causas e excluíssem uma por uma. E hoje ele já ficou padronizado. Inclusive, você pode escrever no prontuário qual das letras que é o diagnóstico da sua paciente, qual que você está suspeitando, e depois que você pediu os exames, qual aquele que confirmou. Olha só que interessante, deixa eu te mostrar. O palm, na verdade, que é palma, envolve todas as causas estruturais de sangramento, que entra pólipo, então vem do inglês, né? Pólipo, adenomiose, leiomioma e malignidade. Aqui entra o câncer de endométrio e as hiperplasias, certo? Dentro do mioma aqui, ó, eles colocam o submucoso ou outro, ok? Então, no palm são as causas estruturais de sangramento. São as causas anatômicas de sangramento, né? Então, os pólipos, a adenomiose, o mioma e a malignidade. Agora, o coin, na verdade, são as causas não estruturais. São aquelas que não têm nenhuma anormalidade anatômica no útero. Então, a gente pode ter a coagulopatia, a causa ovulatória, a causa endometrial, a iatrogênica e a não classificada. Jader, deixa bem didático isso para a gente entender. Deixa eu te mostrar. Ó, tá aqui o acrônimo, palm, coin, certo? Vamos começar pelas estruturais. A primeira, o P, é de pólipo, certo? Então vamos ver o pólipo. O que é o pólipo? O pólipo, na verdade, ele é uma projeção aqui, ó, que pode ser no colo do útero ou dentro da cavidade uterina. Aí, então, se ele for no colo, ele vai ser cervical, dentro do útero ele vai ser endometrial. A causa dele é estímulo estrogênico focal e ele pode causar sangramento excessivo. A paciente pode dizer, olha, estou sangrando mais, estou trocando mais vezes de absorvente porque eu estou sangrando mais. Então, pólipo é uma causa estrutural de sangramento. O A, o que é o A? O A é de adenomiose. Lembra que a adenomiose é aquele útero, ó, todo infiltrado por tecido endometrial. Geralmente dá sangramento associado à dor, à dismenorreia. Tá, e o L? O L é a principal, é a mais prevalente de todas, o leiomioma. Então, o leiomioma, o mioma uterino, entra dentro do L. E o M de malignidade entra o câncer de endométrio e as hiperplasias. As hiperplasias endometriais entram no M também de malignidade. Então, palm, né? Lembra? Palm, de palma de mão. Estão aí as 4 causas estruturais de sangramento. Tá, entendi, Jader. Bem fácil e bem tranquilo para eu me lembrar. Mas e esse coin aí? Como é que é esse coin? Na verdade, o coin é assim, ó. O C é de coagulopatia. Quando que você vai suspeitar de coagulopatia? Naquelas meninas, adolescentes que têm fluxo intenso, que têm sangramento excessivo, desde que ficaram menstruadas pela primeira vez. Então, a gente tem que pensar assim, ó, em von Willebrand, a gente tem que pensar em deficiência de fator 8, ristocetina. Essas coagulopatias, elas sempre, quando se manifestam, vai ser desde a primeira menstruação. Não dá para uma paciente assim, ó, ela menstruou normal várias vezes e agora, depois dos 20, começou a menstruar em excesso e isso é coagulopatia. Não, coagulopatia você vai pensar lá nas primeiras menstruações, nas adolescentes. Tá, o que é o O? O O é o sangramento de causa ovulatória. Na verdade, o O significa ovulation em inglês, né, de ovulação. Na verdade, são pessoas que não ovulam, são as anovulações que causam o sangramento excessivo.
Lembra que a gente estudou que aquela paciente que tem menstruações infrequentes está tendo ciclos anovulatórios, certo? É isso. Então, a paciente que tem anovulação, ela vai ter sangramento excessivo quando vir a menstruação. Então, por isso que entra nas causas não estruturais, certo? Quando que é comum a gente ter sangramento por anovulação? Paciente com SOP ou fisiologicamente nos extremos da vida reprodutiva, na adolescência e no climatério. Agora presta bem atenção nisso que eu vou te dizer. Esses sangramentos por anovulação, eles eram denominados até recentemente, e ainda tem muitas instituições que ainda usam esse termo, eram denominados de sangramentos disfuncionais. Sangramento uterino disfuncional. Certamente vocês ouviram já esse termo. O sangramento disfuncional, a FIGO, agora de acordo com o seu último guideline atualizado, recomenda a gente abandonar esse termo. Eles dizem para a gente não usar mais o termo disfuncional. Eles dizem que tem que ser sangramento de causa não estrutural e a causa é ovulatória, certo? Então, é muito comum ter sangramento de causa de origem ovulatória, que na verdade é a anovulação, né, nos extremos da vida reprodutiva. E é a causa mais comum de sangramentos anormais em adolescentes. Se a gente for pegar adolescente que tem esses sangramentos excessivos, a principal causa é a anovulação. Tá, mas adolescente, você não acabou de falar que tinha que descartar a coagulopatia? Sim. A gente pensa em coagulopatia quando o sangramento é excessivo desde a menarca, certo? Certo. Agora, aquela paciente que fica um periodão assim sem menstruar, tem menstruações infrequentes. E quando a menstruação vem é excessiva, você vai pensar em anovulação, você não vai pensar em coagulopatia, certo? Por que isso? Por quê? Porque epidemiologicamente a principal causa de sangramento anormal em adolescente é a anovulação, certo? Essa é a principal causa. Claro que coagulopatia eu tenho que estar atento sempre, sim, mas epidemiologicamente não é a principal causa. A principal causa é ainda a anovulação. Fechado? Beleza? Tá, mas e lá no climatério não tem também? Tem também. Lá na segunda fase do climatério, a paciente ela não está ovulando mais, faz ciclos anovulatórios e por isso ela pode ter esse sangramento excessivo. Tá, Jaider, então quer dizer que eu não uso mais a palavra disfuncional? Não usa mais a palavra disfuncional. Mas se aparecer em questão? Se aparecer em questão, é isso que eles estão se referindo. Ainda tem instituições que, como eu disse para vocês, que insistem em usar os conceitos antigos. Pode aparecer na sua prova. Se aparecer o termo disfuncional, é isso. É sangramento por anovulação. Ponto final. Fechado? Maravilha. Tá, esse então era o O. E o que é o E? O E é um sangramento de causa endometrial. Olha só, o que seria esse sangramento de causa endometrial? Geralmente são pacientes que têm endometrites, né? Então, por exemplo, assim, a paciente teve uma clamídia, teve um gonococo, subclínico, ou depois até foi clínico, mas ninguém diagnosticou, e a paciente fez uma inflamação dentro do útero, fez uma endometrite. Pode sangrar? Pode. Endometrite por clamídia, especialmente a de clamídia, ela é danada. Ela pode sangrar sim, pode provocar sangramento. Então, é uma das causas de sangramento também. O que mais? O I é de iatrogênica. Então, aqui, coagulopatia ovulatória endometrial, o I é de iatrogênica. É porque foi a gente que provocou. Tá, Jader, mas o que seria iatrogênica? É um procedimento ginecológico que ficou com sangramento? Pode ser. Mas o que é considerado como iatrogênico? Na verdade, quando a gente fala em iatrogenia, a gente sempre pensa numa coisa ruim, né? Não, iatrogenia não é necessariamente uma coisa ruim, é qualquer ato médico que interfira na vida daquela paciente. Então, se você botou um DIU nela e ela está sangrando por causa do DIU, entra no I, é causa iatrogênica, certo? Porque foi uma coisa que foi feita pelo médico, ela não nasceu com DIU, né? Não surgiu no corpo dela, então é iatrogênica. Sabe o que é considerado iatrogênico também? A paciente que usa anticoagulante. Por exemplo, ela está usando um anticoagulante por alguma condição que foi indicado que ela usasse o anticoagulante. Essa paciente também entra no I. O sangramento dela entra no I como causa iatrogênica. Então, lembra que iatrogenia não é necessariamente uma coisa ruim. Iatrogenia é qualquer intervenção que nós médicos possamos fazer na nossa paciente. Então, o anticoagulante foi nós que prescrevemos. Entra no I. Ok?
Tá, mas e esse N aí? Esse N é não especificado. É geralmente quando a gente não sabe, né? O N é aquela velha história. Ah, não sabemos por que ela está sangrando. Às vezes até se acredita que seria aí uma malformação arteriovenosa, talvez. Mas quando entra no não especificado, é aquela história de que realmente a gente não sabe, né? Idiopático. Eu gosto do idiopático, que é um termo bonito para dizer não sabemos. Beleza? Tranquilo? Maravilha! Viram como ficou fácil? Eu acho que realmente ficou bem fácil, ficou bem tranquilo esse assunto. Ele era um assunto que antes a gente podia deixar passar alguma coisa, e eles construíram esse acrônimo mnemônico, que fica fácil de lembrar, né? O Palm Coin, que realmente a gente vai olhando as letrinhas ali e vai pensando uma por uma das causas que a nossa paciente pode ter, para você não deixar passar nada e não dizer que foi deixou passar, né? Que o médico esqueceu aquele diagnóstico. Legal, Jader, gostei, bem fácil, bem tranquilo. Mas, do ponto de vista prático, como é que eu vou abordar, então, a paciente que tem sangramento excessivo? Eu sei que pode ser qualquer uma daquelas letras. Como é que eu abordo essa paciente? Bom, você tem que fazer uma anamnese detalhada, tem que ver o que ela está usando de método contraceptivo, tem que ver se ela não tem uma chance de estar grávida, né? Então, tá usando só a camisinha como método contraceptivo? Ela pode estar grávida. Então, tem que sempre excluir gestação. Então, na conversa, né, você vai conversar com a paciente e você vai excluir gestação. O método que se usa ainda é o método bioquímico, né, o beta-HCG. Você pede o beta-HCG porque sempre tem que excluir gestação. Ela pode estar sangrando por um aborto, por uma ectópica, por uma mola hidatiforme, né? Então, assim, tem que excluir gestação sempre quando você está fazendo a anamnese e quando você aborda a paciente. Tá, beleza. Mas assim, como é que eu vou examinar a paciente? Sempre tem que olhar, tem que fazer o exame especular. Exatamente, a especulação, né? Veio nos grupos de WhatsApp, até tem uma fotinho de um espéculo, né? Ali, é muita especulação, é isso, né? Tem que examinar. Não pode prescrever um tratamento sem você examinar a paciente. Olha o colo do útero. Não, tá tudo bem, ó, o colo tá tudo certo, não tem nada. Mas já vi muita gente tratando sangramento aí com progesterona ou até com anticoncepcional em altas doses, e o que ela tinha, na verdade, era isso aqui, ó, um câncer. Tá aqui, ó, tumorzão no colo do útero. Então, tem que olhar o colo, tem que examinar, certo? Tem que fazer o toque ele vai ser importante também para a gente poder avaliar se tem alguma coisa a mais, avaliar se o útero está aumentado de tamanho, se tem contornos bocelados. E de laboratório, então, o que a gente vai fazer? A gente vai pedir para a nossa paciente aí o hemograma, o beta-HCG, que a gente já falou, de laboratório, e de exame de imagem, o que a gente vai fazer? O ultrassom transvaginal. O ultrassom transvaginal é o primeiro exame de imagem que você vai fazer para avaliar as causas estruturais de sangramento. Então, esse é o kit inicial. Beta-HCG, tem que excluir gestação. Se você tiver o beta-HCG rápido, até melhor, né? Tem alguns lugares que tem o beta rápido, que sai na hora. Aí, na hora, você já sabe se ele está positivo ou negativo. O hemograma, para avaliar a repercussão hematológica desse sangramento. E o ultrassom transvaginal para você ver as causas estruturais, para ver o palmo ali, né? Se tem alguma daquelas 4 causas estruturais de sangramento. Tá, mas depois que eu avalio, né, e vejo qual é a causa, como é que eu trato? Você vai tratar de acordo com o que você encontrou. Se é causa estrutural ou se é causa não estrutural. Tá, mas nas causas estruturais, o que eu tenho que fazer? Vamos ver, uma por uma. Olha que fácil que fica, olha que leve, gente, que fica. O primeiro é o P, certo? P de pólipo. O que você faz com pólipo? Se é um pólipo no colo do útero, você vai lá e tira, né, com a pinça que você tiver no ambulatório, você já tira mecanicamente, manualmente ali e deu, tá resolvido o problema. Agora, se for um pólipo endometrial, você faz polipectomia e esteroscópica. Vai lá, ó, indica a esteroscopia, estamos dentro do útero da paciente. Tá lá o pólipo, ó, vamos lá e com a alça a gente resseca, remove esse pólipo. Ele pode ter base séssil ou base pediculada. Você vai lá e, ó, remove, faz a polipectomia esteroscópica. Bem fácil. Tem pólipo? Tira. Ok? Tá, Jader. Mas se é adenomiose, como é que eu trato a adenomiose? Se é adenomiose, aí assim, ó, o ultrassom vai te mostrar que tem aquela ecotextura miometrial heterogênea,
com aquelas áreas, né, no miométrio que são sugestivas de endométrio que infiltrou a parede miometrial, o que você vai fazer? Você pode dar para ela progesterona. Progestogênio é um tratamento para adenomiose que funciona. Não tão bom quanto se esperaria. Dá para usar um sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, que é o DIL com levonorgestrel. Podemos. É um belo tratamento para adenomiose. Funciona? Não tanto também quanto a gente gostaria. O que funciona mais? Qual é o tratamento definitivo para adenomiose? O tratamento definitivo, gente, ainda é histerectomia. Você vai lá e vai tirar o útero da paciente, né? E aí, então, você remove o útero e resolve o problema da paciente. O bom da adenomiose é que, geralmente, ela dá numa faixa etária mais avançada, né? São mulheres aí com mais de 35 anos, avançada, que eu digo do ponto de vista reprodutivo, né? 40 anos, 45 anos. Então, geralmente, são mulheres que já têm prole constituída, então você pode indicar a histerectomia, que realmente vai ser o que vai tratar a adenomiose. Ela não tem filhos, ela é nuligesta, quer engravidar? Aí tratamento clínico, progestogênio ou sistema intrauterino liberador de levonorgestrel. Jader, mas o principal, né? Mioma, que é o mais comum pela epidemiologia. Como é que eu trato mioma? Mioma, eu separei e selecionei uma aula só para esse assunto mioma. Então eu não vou falar nessa aula, porque tem uma aula inteira só sobre mioma, e ali eu especifico tudo, os fatores de risco, o diagnóstico e a conduta, de acordo com cada mioma, de acordo com a localização de cada mioma, né? Submucoso, intramural, subseroso. Então tem uma aula inteira só para isso, para vocês entenderem o tratamento. E malignidade é a mesma coisa, tem uma aula inteira só para a gente falar sobre câncer de endométrio e hiperplasia de endométrio. Ali a gente fala dos tratamentos dessas outras duas causas, ok? Então, se é pólipo, tira o pólipo. Se é adenomiose, paciente com prole completo, tira o útero. Gineco é assim, né? É objetivo. Não tem essa coisa de firula, de ficar pensando e, não, vamos aumentar a dose e pedir um monte de... Pede toda a tabela periódica para paciente, né? Sódio, potássio, tungstênio, molibdênio. Não tem nada disso. É assim, ó, tem pólipo, tira o pólipo. Tem adenomiose, tira o útero. Ah, mas ela quer engravidar? Então não tira o útero porque ainda quer engravidar. Usa progestogênio ou o sistema intrauterino liberador de levonorgestrel. É isso, tem que resolver. É assim que funciona em GO. Tem que resolver o problema dela. Ok? Tá, beleza. Mas as causas não estruturais, né? Como é que eu trato as causas não estruturais? Bom, se for coagulopatia, aí a paciente vai ser encaminhada para o especialista, para o hematologista, para investigar a causa, né? Então, a mais encontrada das coagulopatias é a doença de von Willebrand. Então, assim, essa é a que a gente mais acaba encontrando. E as causas ovulatórias? Aqui a gente tem um grande número de questões que giram em torno das causas ovulatórias. Gente, então assim, ó, se a paciente ela não está ovulando e por isso ela está tendo essas menstruações infrequentes e quando vem a menstruação é horrível, sangra muito, o que eu tenho que fazer? Vamos lá, vou te transferir a responsabilidade. Senão fica só eu falando aqui. Vamos lá, quero que você fale, quero que você pense. Estou te transferindo a responsabilidade do caso da paciente. É uma paciente aí de 47 anos que está com essa queixa aí de que a menstruação leva um tempão para vir, fica 3 meses sem vir e quando vem um monte, horrores, ela não consegue nem sair para trabalhar. Trabalha de branco, né? Ela precisa trabalhar com roupa toda branca, passa na roupa o sangramento. E aí, o que você vai fazer? Bom, essa paciente tem uma idade compatível com climatério. Essa paciente certamente está sangrando por anovulação, porque o tipo de padrão menstrual que ela está me relatando é esse, certo? Certo. Como é que você vai tratar ela? Pensa assim, ela não está ovulando, certo? Se ela não está ovulando, ela não está produzindo progesterona. Então, você pode deixar ela 14 dias produzindo o estrogênio dela e depois, mais 14 dias, você suplementa a progesterona. Você faz progesterona por 14 dias. E aí você está dando para ela, de uma forma artificial, aquilo que o corpo dela deixou de produzir. Aí, quando ela parar, a progesterona ela vai sangrar e o sangramento vai ser menos intenso. Funciona? Funciona. É prático? Não. Nem um pouco prático. Imagina ela ter que contar os diazinhos ali. 14 dias sem tomar. Tá. Agora tá na hora que eu tenho que começar a tomar um comprimido por dia. Mais 14 dias tomando. Não é prático, né, gente? Realmente não é prático.
Mas o que que tem, então, para eu usar, além da progesterona de segunda fase, se não é uma coisa prática? Pílula. Você pode dar pílula anticoncepcional. Adolescente, gente, é ótimo você dar pílula anticoncepcional, porque essa paciente muitas vezes já é desejosa de anticoncepção. Ah, não, mas ela nem começou a ter atividade sexual ainda. Não interessa, pode dar pílula anticoncepcional que você vai regularizar as menstruações dela. Ah, mas é que a mãe não queria, não sei o quê. Tem, né? Como tem isso, né? Impressionante como a gente ainda tem esse tabu ridículo com a sexualidade, né? E com a genitalidade. Às vezes, os pais não querem que a menina tome pílula porque isso vai incitar que ela comece a transar. Deixa ela, a vida é dela, ela vai começar a transar quando ela quiser. Então, assim, se você der a pílula, ela já está protegida contra a gravidez. Então, pode dar pílula anticoncepcional sem medo. Ah, mas ela tem só 14 anos, tem 3... Pode dar pílula para quem tem 13, 14 anos. Pode, não tem problema. Pode usar. Perde esse medo, né? De que, mas é que não sei o quê, né? Isso é tabu, gente. A gente tem que desconstruir essas coisas antigas aí que vêm aí com a nossa sexualidade. Então, pode dar pílula, sim, sem problemas. Tá, mas paciente pré-menopausa, eu posso dar uma pílula anticoncepcional, não é arriscado? Olha, se ela não tem nenhum fator de risco, ela não fuma, é uma paciente que não é hipertensa, não é diabética, não teve nenhum evento tromboembólico prévio, você pode dar pílula, até porque ela também ainda tem risco de engravidar, e aí você já protege ela contra uma gravidez indesejada. Tá, eu não posso dar uma pílula só de progesterona? Pode! Tudo isso você pode usar. Só pílula de progestogênio isolado funciona super bem. É ótimo também. E vai resolver o problema. Eu posso indicar para ela um sistema intrauterino liberador de levonorgestrel? Maravilhoso! Esse é um dos melhores tratamentos. Para sangramento anormal, gente, é belíssimo tratamento. Porque você coloca lá um sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, um DIU com levonorgestrel dentro do útero, a progesterona vai atrofiar o endométrio e vai fazer essa paciente parar de ter sangramento. É um belíssimo tratamento para esses sangramentos de causa ovulatória e especialmente aí em paciente no climatério, certo? Beleza, esse é o tratamento hormonal. Mas assim, das causas ovulatórias, tem tratamentos não hormonais também? Tem. Você pode dar o nosso bom e velho anti-inflamatório não esteroide, também é um bom tratamento. O AINE, né? O que mais é usado é o ibuprofeno e o ácido menfenâmico. Esses dois funcionam muito bem, inclusive são bons para diminuir a dismenorreia. Às vezes a gente pensa que é só a cólica que diminui com o anti-inflamatório, né? Não é só a cólica. O volume de sangramento também diminui. Por quê? Porque o AINE inibe a COX, a ciclooxigenase, certo? E aí, então, o que vai acontecer é que vai diminuir as prostaglandinas e a paciente vai definitivamente diminuir o sangramento também. Então, funciona bem para cólica e funciona bem para reduzir sangramento. É uma bela opção, dá para a gente usar. Só que, assim, toda vez que ela sangra, você vai ter que prescrever, né? Não é uma coisa constante. Ele é um tratamento só para o momento do sangramento. E tem uma medicação que é um antifibrinolítico chamado ácido tranexâmico, que tem uma resposta excelente também para esses sangramentos de causa de anovulação. O que é esse ácido tranexâmico aí? Olha só, o ácido tranexâmico, na verdade, ele é um antifibrinolítico, certo? Ele age no sistema de fibrinólise. Hematologia, Jadri, o que é isso? Pensa assim, ó. Obviamente que eu não vou falar de cascata de coagulação para vocês, não precisa saber isso. Você só precisa saber assim, ó, que quando o coágulo se forma, depois que ele se forma, você lembra que tem o sistema fibrinolítico que vai lá e degrada, cessou o sangramento, né? O sistema fibrinolítico vai lá e degrada esse coágulo, ok? O ácido tranexâmico, ele é um antifibrinolítico, ele age no sistema de fibrinólise. Quando vai acontecer lá a degradação da rede de fibrina, que é a fibrinólise, o ácido tranexâmico impede que isso aconteça. Então, ele segura o coágulo por mais tempo. É um belíssimo tratamento, dá para a gente usar, ele funciona muito bem e ele realmente é bom para essas pacientes que têm esses sangramentos de anovulação. Você prescreve para ela, a paciente fica bem, assim, ele tem um resultado excelente para essas pacientes. Então é uma outra opção que a gente pode dar. Ela não quer usar pílula, ela diz, eu não quero tomar pílula nessa altura da vida, já fiz laqueadura, marido é vasectomizado, ou não pode, ela fuma, sei lá, tem alguma contraindicação, né? Você pode usar aí o ácido tranexâmico. Toda vez que você ficar menstruada, você toma esse comprimido aqui, que realmente ele vai reduzir o seu sangramento. Beleza?
Maravilha! Estão afiados? Vocês estão muito bem, muito afiados. Estou gostando de ver. Eu acho legal porque assim, ó, a gente consegue sentir a vibração de vocês junto, né? Apesar da gente não estar olho a olho, eu estou enxergando você aí atrás da câmera e estou vendo que realmente você está entendendo, que você está aprendendo. E eu sei que você quer saber das outras causas também. Tá, mas e essa causa endometrial aí que você falou, Jader? Como é que eu trato isso? Bom, causa endometrial, aí se você pensar numa endometrite por clamídia por gonococo, você trata com antibiótico, né? Então, o famoso kit do gonococo e da clamídia, que é a azitromicina mais ceftriaxona. E a atrogênica, você tem que, então, suspender a causa. Se é um DIU que está sangrando, tira o DIU. Ah, ela está tomando anticoagulante. Bom, vamos ter que rever essa indicação do anticoagulante, porque essa paciente está sangrando muito. Então, é só remover a causa. E a não especificada, a gente pode, então, também aí tentar identificar o fator, seguir investigando essas causas mais raras, assim, né? Como, por exemplo, tem uma causa que a gente chama de istimocele, que entra no N também, que é paciente que fez uma cesárea, a rafia ali da cesárea não ficou bem cicatrizada e abriu, né? Então forma como se fosse uma elevação ali no útero, um cucuruto ali no útero, na região do segmento inferior do útero, que a gente chama de istimocele. É bem raro disso acontecer, mas é uma das causas também de sangramento anormal, entra nas não especificadas. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Agora, para a gente finalizar, deixa eu trazer vocês para a vida mesmo, né? O legal disso é que a gente mistura teoria com vida, com prática, com conduta, mas assim, tudo isso é para aquelas pacientes que chegam com uma queixa de sangramento, que é a maioria delas, né? E que a gente precisa identificar, precisa investigar a causa e tratar a causa. Mas agora vamos para a vida real. Imagina assim, que você está dando plantão, lá numa emergência, numa cidade pequena, e chega uma paciente, de qualquer faixa etária, pode ser uma menina, uma mulher mais madura, ou uma paciente já próxima do período do climatério, com muito sangramento. Até aqui a gente estava falando da maioria dos casos, né? Que é aquelas pacientes de consulta, que chegam para consultar e que a gente vai investigar. Não, aquela que chega na emergência agora, dizendo, olha, começou a sangrar e sangrar muito, 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 muito. E você vai lá, examina a paciente e aí já te passam uns sinais. Olha, doutora, assim, essa paciente está hipotensa, está taquicárdica, olha, sangrou muito. Você olha a sala ali, tem sangue na sala de emergência. Caramba, sangramento vaginal na emergência, como é que eu vou manejar? Presta atenção e vamos ver então esse quadro na real, na sala de emergência, o que você tem que fazer para manejar o sangramento uterino agudo. Vem comigo! Não perde tempo. Não come bola. Se tiver na emergência uma paciente com sangramento vaginal importante, e isso acontece, gente. Olha, você olha o corredor, meu Deus, a paciente assim, parece que esfaquearam a paciente. E isso é sangramento vaginal. E ela diz assim, olha, começou assim e tá assim. A menina já tá desse jeito há muito tempo, né? Quando a mãe traz adolescente ou uma mulher mais madura, ela chega apavorada, dizendo, olha aqui, pelo amor de Deus, esse sangramento aqui. O que eu vou fazer? Eu tenho tempo de ficar fazendo palm coin, ali ficar olhando as letrinhas, excluindo um por um? Não viaja, meu. Ó, no tratamento agudo, aí a primeira coisa é a estabilização. Se ela tá hipotensa, taquicárdica, ela tá chocada. Se ela tá chocada, você tem que estabilizar, primeira coisa, né? Então, vamos lá, vamos estabilizar volume nessa paciente. Tem que excluir gestação, porque geralmente esses sangramentos volumosos, a causa mais frequente é aborto, né? Aquela paciente que está abortando e que está sangrando muito por isso. Então tem que descartar a gestação. E aí, assim, olha só que interessante. Enquanto você não sabe o que ela tem, se é pólipo, se é mioma, se é anovulação, se é coagulopatia, não sei. Enquanto você não sabe, não investigou, o melhor medicamento que a gente tem para usar e que funciona rápido é o estrogênio. Sabe por quê? O estrogênio, especialmente se ele for endovenoso, você der estrogênio endovenoso, ele vai proliferar o endométrio. Imagina que o endométrio está sangrando, você está ali, a paciente está ali, sangrando na sua frente, você estabilizou e ela segue sangrando um monte ali na emergência.
que você vai fazer? Você vai dar estrogênio. O estrogênio, ele pega esse endométrio e começa rapidamente a proliferar. Então, se ela está usando estrogênio, esse endométrio vai ser proliferado. E no momento que ele começa a proliferar, esse endométrio começa a cessar o sangramento. Então, é uma estratégia rápida que a gente tem de cessar o sangramento. Tá, mas estrogênio endovenoso ou via oral? O que você tiver. Se tiver estrogênio endovenoso, você usa estrogênio endovenoso. A gente sabe que, infelizmente, o estrogênio endovenoso é um problema no Brasil, né? Não tem, então dá via oral. Pode usar o via oral. Ok? Então, usa o estrogênio via oral em altas doses que ele vai proliferar esse endométrio dessa paciente e você vai dar uma trégua, né? Ela vai fazer ela parar de sangrar para então você poder investigar a causa. Tá, mas tem outra coisa que eu posso usar também? Pode usar o ácido tranexâmico. O ácido tranexâmico é ótimo também e tem uma ação rápida. Então, o estrogênio pode ser associado ao ácido tranexâmico e você pode associar anti-inflamatório também. Então, tudo isso a gente tem, mas o que não pode faltar é o estrogênio. O estrogênio realmente vai proliferar rapidamente esse endométrio, ela para de sangrar, né? Você estabilizou o volume, tudo de novo, ela parou de sangrar, estabilizou a paciente, e aí sim você vai ter tempo agora de aplicar o Palm Coin e investigar qual é a causa, o porquê que essa mulher está tendo esses sangramentos. Ok? Maravilha! É isso que a gente quer. A gente quer realmente que as nossas pacientes sejam bem atendidas, sejam bem conduzidas, e a gente quer que realmente vocês entendam, né, e aprendam não só as coisas eletivas, mas também as coisas de urgência. Toda especialidade tem os atendimentos de emergência, que a gente tem que saber lidar ali na hora que a paciente chega. E é isso que a gente tem que fazer para depois, então, iniciar o processo investigativo. Fechado? Então tá, te pergunto de novo. Quais são as causas estruturais e as não estruturais de sangramento? Vamos lá, me responde. Agora eu vou deixar você falar. Prometo que agora eu vou deixar você falar. Vai, vamos lá. Palm, vamos lá. Palm. Isso, fala. Pode falar. Pólipo, boa. A. Adenomiose, isso. O L, fala. Leiomioma, ok. E o M, que é o quarto, o M, malignidade, né? Hiperplasia, malignidade. Beleza. COI, vamos lá. Começa com o C, vamos lá. C, coagulopatia. Ovulatória, que seria a anovulação, certo? O E, endometrial. I, iatrogênica, isso aí. E o N, não especificada. É isso. É esse acrônimo que você tem que escrever e aí que você vai excluindo, né? Vai descartando uma por uma das causas. O primeiro acrônimo são causas estruturais, anatômicas, é uma anormalidade anatômica do útero, e as outras são as causas não estruturais. Lembrando que a causa O, né, que é a causa anovulatória, ela era chamada de disfuncional, de sangramento disfuncional, que é um termo que realmente a FIGO não recomenda mais a gente usar. Entendido? Ficou claro? Muito bem, fico feliz demais. Então, se tiver dúvidas, entre em contato comigo. E, por favor, gente, se ficou alguma parte da aula ali que eu não entendi bem, vocês têm exatamente esse tipo de benefício que vocês podem ver a aula quantas vezes vocês quiserem. Então, volta, revê de novo, vai para a questão, revê de novo aquele trecho da aula. E, se tiver qualquer dúvida, por favor, let us know, né? Nos digam aí que a gente vai ter o maior prazer de responder. Tamo junto. Grande abraço.